Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? E nessa quarta-feira tivemos partida de Libertadores pelo grupo D, da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2025, onde o São Paulo foi até o Paraguai enfrentar o Libertad. O Libertad, que até então era o líder do grupo, o São Paulo que segue nessa novela de técnico balançando, muitas contusões, colocar garotos da base ou não, e quantos colocar ao mesmo tempo. E aí nós vamos fazer uma análise tática dessa partida, conforme até prometido em lives aí que a gente fez no dia. Bora dar uma pincelada sobre como foi a partida do São Paulo. Do Libertad a gente vai falar muito pouco, porque o foco sim é o São Paulo Futebol Clube, o foco vai ser sempre os clubes brasileiros. Então bora lá falar desse jogo, que um jogo com chuva, um jogo com estádio acanhado e vazio, relativamente bem vazio, mas que o São Paulo conseguiu sair vitorioso contra o até então líder do grupo, o Libertad. Uma equipe ali do Paraguai, que inclusive o Amantes do Futebol já foi no estádio, o estádio conhecido como La Huerta, que seria a horta, né? Uma referência ali à região. Antigamente tinha essa cultura, então um estádio acanhado. A torcida do Libertad não compareceu muito no estádio, não sei se como se diz, o preço muito caro, não sei se é o horário que foi no jogo. O jogo foi 9h30 da noite aqui no horário do Brasil, eu não sei, eu acho que é o mesmo horário lá. Mas enfim, não estava muito cheio e aí o São Paulo se beneficiou dessa situação. Até então, antes da partida, o Libertad era o líder do grupo com 2 jogos, 2 vitórias. O São Paulo era o vice-líder com 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. E o Aliança Lima, com 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, estava ali na cola do São Paulo. Porém, já tinha jogado 3 partidas e o São Paulo só 2. Ou seja, se o São Paulo ganhasse ou empatasse, somaria pontos e continuaria à frente do Aliança Lima. E dependendo da forma que perdesse, o São Paulo cairia para terceiro colocado, que sairia da fase ali, da parte de classificação para a próxima fase das oitavas e poderia talvez classificar para a Sul-Americana. Mas o Tricolor foi lá, não tomou conhecimento, venceu e a gente vai fazer uma análise do jogo agora para vocês. 2-0 São Paulo, com susto. Talvez o placar não diz a dificuldade, a certa dificuldade que o São Paulo teve. Confesso até que esperava que o São Paulo tivesse mais dificuldade. Mas nós tivemos um lance capital que fez com que o placar fosse um pouco mais elástico. E quem olha e vê assim, São Paulo venceu fora 2-0, foi tranquilo. Mas não foi, que foi o pênalti perdido por parte do Libertad quando o jogo estava 1-0, o São Paulo tinha acabado de fazer um gol com o menino que entrou da base, o Lucas Ferreira, entrou e com poucos minutos fez o seu primeiro gol como profissional, e o São Paulo em mais um pênalti da saga pênaltis bobos São Paulo Futebol Clube. Eu acho que tem uns 2 meses que todos os pênaltis que eu vejo marcados contra o São Paulo são ou duvidosos ou infantis. E o do Wendel foi mais um pênalti infantil, que essa regra do pênalti precisa ser analisada, precisa ser avaliada novamente, precisa se colocar uma clareza maior. Porque claramente o Wendel não quis colocar a mão na bola, mas o braço estava aberto. E numa partida de futebol, quando você joga, quem é amante do futebol e joga bola, sabe que você faz movimento de equilíbrio, movimento de reflexo, movimento para se proteger de uma bolada, e acaba que o seu braço abre, e a FIFA hoje, através da sua regra, determina que se o braço tiver aberto, obstruindo a passagem da bola, ampliando o seu território, é para ser marcado pênalti, mesmo da forma que foi contra o Santos no domingo, em que o Enzo Dias estava de costas para o lance, o jogador do Santos cabeceou, o Enzo de costa com o braço aberto, porque ele pulou, tomou o tranco, a bola bateu na mão dele, foi marcado pênalti. Mas bora falar aqui do jogo Libertad e São Paulo.
Vamos falar dos personagens, lembrando que o São Paulo é tricampeão da Libertadores, uma das equipes brasileiras que tem 3 títulos. Grêmio e Santos não estão na disputa. Palmeiras, Flamengo e São Paulo podem ser a primeira equipe tetracampeã da Libertadores do Brasil. Vamos começar pelo Zubeldia. O Zubeldia que vive nessa corda bamba, que está começando a ter um respiro, que está começando a ter uma certa lógica no seu trabalho. Antes de criticar o Zubeldia, tem que reconhecer que ele está sendo guerreiro, está sendo valente, está sendo coração, que é uma coisa que muitas equipes precisam de ter e não tem. Tem técnicos renomados, tem técnicos com salários milionários e que na primeira dificuldade, no primeiro questionamento da imprensa, ou pede para sair ou meio que forçam a saída. E o Zubeldia, você vê que o semblante dele é de concentração, mas é um semblante também, entre aspas, de aflição, porque toda partida é colocado em xeque o seu trabalho. É a última partida que o Zubeldia vai estar à frente do São Paulo. Se perder, vai ser mandado embora. E a gente ouve isso de toda a imprensa, da torcida. Eu, particularmente, muitas vezes também já pedi a saída do Zubeldia, mas tem que reconhecer o espírito. Acho que toda equipe precisa de um comandante que não largue, como se diz, o osso na dificuldade. E o Zubeldia está sendo isso. Talvez seja o espírito argentino, com certeza ele passa da medida muitas vezes, toma cartões infantis, mas se teve um cara que teve tudo para pedir demissão de um clube, para interromper um trabalho e não fez, foi o Zubeldia. A gente vai falar mais dele aqui durante os próximos slides. Primeiro, que o Zubeldia não conta com aquele, né? Todo ano sai na mídia esportiva medalhão, quarteto fantástico, e o Zubeldia não conta com nenhum desses medalhões do quarteto fantástico do começo do ano, atualmente, e principalmente na partida contra o Libertad, fora de casa, contra o líder do grupo da Libertadores. Caleri, Luciano e Oscar, contundidos. Caleri, Lucas e Oscar contundidos. Luciano, que eu já estou com um pensamento aqui a respeito do Luciano. Para mim, a trajetória do Luciano ela está se encaminhando para o fim no São Paulo Futebol Clube. Eu vi tudo que o Luciano fez no São Paulo. Tiveram momentos bons, tiveram momentos que ele levou mais no gogó, mais fazia parte da regra do jogo. Tiveram momentos que ele ajudou o São Paulo em campo mais desestabilizando o adversário do que praticamente jogando bola, mas hoje é um cara que foi para o banco de reservas por um ato infantil, quando foi substituído, teimosia de querer ser meio de campo, coisa que ele nunca foi, que dá uma lentidão, não tem a qualidade do passe, e a gente perde um cara perto da área com um poder de finalização bom, que é o Luciano. E principalmente, no jogo dessa quarta-feira ele entrou perdido, ele entrou, sabe quando você erra um passe, já baixa a cabeça, ele entrou com a moral baixa, ele entrou assim ó, meio que derrotado, ao contrário do Lucas Ferreira, que entrou junto com ele e já disparou como um foguete e fez gol. E é nessa hora que eu pergunto, quem que é o medalhão aqui? Quem que é o antigão? Quem que é o cara que usa 10? É o Lucas Ferreira, com 18 anos, ou é o Luciano com mais de 30? Então, para mim, é perceptível que o Luciano não aceitou o banco de reservas. O Zubeldia está certo em tirar o Luciano, porque com o Luciano a equipe não estava rendendo, e o Luciano, toda vez que entra, se ele não pega a bola e faz um gol, ele fica meio que emburrado dentro de campo, ele fica contrariado. Eu ouvi falar que nem os gols ele comemorou, porque não foi ele. Enfim, isso eu não vi, não posso afirmar, mas ouvi por parte aí de torcedor. Então, Luciano, para mim, dos 4 medalhões, é o que tem uma saída eminente aí da equipe do São Paulo. A escalação do São Paulo, ao contrário do que muita gente diz, eu acredito que o São Paulo montou sim um bom elenco, e eu posso provar
pela escalação do São Paulo. Goleiro Rafael, titular. Ferrarese, Juan Trissode, reservas. Alan Franco, titular. Cedric chegou para o São Paulo assim, ó, deixa eu treinar aí e se der certo eu jogo. Ou seja, reserva do Igor Vinícius. Alisson, titular absoluto. Marcos Antônio, reserva do Pablo Maia. Matheus Alves, reserva também. Aí a gente não sabe se é do Luciano, se é do Oscar, mas enfim, reserva. Joia, que veio de Cotia do começo do ano, equipe campeã da Copa São Paulo, já virou profissional. O Wendel, que chegou depois do Enzo, ou seja, reserva do Enzo, Ferreirinha e André Silva, que também eram reservas de Caleri, Oscar, Luciano, Lucas Moura. Então, se for analisar hoje, a equipe titular do São Paulo para disputar uma partida de Libertadores fora de casa é basicamente a equipe reserva. E é a equipe reserva que está se tornando titular, que está segurando o piano na dificuldade e que mostra que o São Paulo montou sim um bom elenco. É só você observar a evolução do Marcos Antônio, o Juan Trissode fazendo boas partidas, o Ferrarese nem se fala, tem dia que ele é zagueiro, tem dia que ele é lateral direito, e a grata surpresa do Matheus Alves e do Lucas Ferreira, que sempre está entrando ou entra de titular, que estão ajudando a resolver a situação quando Lucas, Oscar e Caleri se machucaram. Ok? Continuando aqui, vamos falar do André Silva. O André Silva é aquele cara que era reserva de um titular incontestável, que é o Caleri, que é um cara que mesmo jogando mal, a torcida não queria que saísse, o técnico não queria tirar devido à sua vitalidade dentro de campo, só que sempre aproveitou os poucos minutos ou a ausência do Caleri, que era poupado, era substituído ali aos 30 minutos do segundo tempo, era suspenso de forma infantil, e o André Silva sempre chegava e fazia o gol. Foi daí que começou o questionamento entre André Silva e Caleri, muita gente da torcida querendo o André Silva de titular. O André Silva entrava de titular e não correspondia, voltava para o banco, mesmo porque segurar o Caleri no banco era complicado para o Zubeldia também, até que o Caleri machucou e aí não teve jeito. O André Silva virou titular absoluto e todo jogo o André Silva faz gol. Então tem que aproveitar o atacante quando ele está nessa fase iluminada e deixar ele o máximo de tempo possível dentro de campo, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu contra o Libertad. Perdeu um gol feio, apagado no jogo, de repente ali, depois dos 40 do segundo tempo, faz um gol e dá tranquilidade para a equipe. A gente sempre ouve falar do Rian Francisco, concordo também que tem que colocar o Rian Francisco, porém tem que respeitar o momento do André Silva, que esperou a chance dele e todas as vezes que entra, principalmente quando entrou durante o jogo, foi lá e fez o gol e ajudou o São Paulo. O próximo a se falar é o Rafael, que em 2024 teve uma oscilação, não foi tão bem quanto 2023 e não foi tão bem quanto 2025. Então, se o Zubeldia está no cargo dele, deve muito, mas muito mesmo, ao Rafael, que faz defesas importantes. A defesa do São Paulo é muito sólida ali, às vezes fica até o jogo inteiro sem deixar a bola chegar no gol do Rafael, porém ali nos acréscimos ou no finzinho do jogo, quando a bola chega, o Rafael vai e faz aquele milagre, como foi na partida contra o Santos no fim de semana e como foi na partida contra o Libertad, quando o São Paulo ganhava só de 1-0, teve pênalti, ele encarou o atacante do Libertad, bateu palma, disse que ia pegar o pênalti, tentou desestabilizar o atacante e fez várias defesas num campo molhado, bola rápida, e o Rafael conseguiu segurar ali o empate do Libertad, até que o André Silva foi e fez o gol. Garotos da base, muita gente pedindo os garotos da base, e aí é nessa hora que eu tenho que defender o Zubeldia também, porque é assim, quando você tem um Lucas Moura no elenco, um Oscar, um Caleri, um Luciano que ainda era o 10, e os reservas imediatos, que são os titulares hoje, são bons, é complicado você colocar menino da base recém-chegado no profissional.
num Campeonato Paulista, que é o mais difícil do Brasil, numa Copa Libertadores, num Brasileirão, que não tem margem para erro, você sair colocando 3, 4 meninos da base é complicado. Então o Zubeldia segurou o máximo possível, foi questionado quanto a isso, porém no momento em que não tinha mais opção, colocou o Lucas Ferreira e o Matheus Alves e eles deram conta do recado e agora o trabalho é para o Zubeldia para quando Lucas Moura e Oscar voltarem. Esses meninos tranquilamente conseguem segurar a equipe ali no campeonato que o São Paulo não priorizar. Eu particularmente acredito que a prioridade vai ser Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão tem muito jogo, são 38 rodadas. Então eu acho que esses meninos vão ser titulares absolutos no Brasileirão 2025 do São Paulo. Lembrando que além do Lucas Ferreira e do Matheus Alves, tem o Rian Francisco, que é aquela eterna incógnita. A gente não sabe como que o Zubeldia vai usar. Segundo informações e apurações, o Rian Francisco era até melhor do que os dois, era mais efetivo na base. Quando entrou no Paulistão, em poucos minutos, fez o gol contra a Portuguesa, que ajudou na vitória do São Paulo. E eu acredito que o Zubeldia vai começar a colocar o Rian Francisco no Brasileirão, principalmente jogo fora de casa, aquele desgaste de viagem, vai acabar dando uma poupada no André Silva e coloca o Rian Francisco. Essa é a minha opinião, então eu continuo defendendo o Zubeldia para não sair também queimando etapas com todo mundo ao mesmo tempo. Continuando aqui, eu peço aos senhores, se possível, encarecidamente, se inscrever, dar o joinha, ativar o sininho, compartilhar, fazer tudo isso aí que o pessoal pede. Como é que tem um negócio de hypar agora, pode fazer também. E segue aí o Amantes do Futebol. E segue o Amantes do Futebol PC também no Instagram. Vai ter lá montagem diária, tem estádios que eu conheço. Eu tô com 4 ou 5 estádios que eu visitei, que eu tenho que fazer as montagenzinhas para colocar no Instagram. Tem estádio de clube internacional. Eu fui lá no Uruguai, em Montevidéu, conheci os estádios lá, então tem muita coisa boa. No mais, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo.